Mato Grosso do Sul. Quero saudar também as pessoas que trabalham em outros centros espíritas no nosso estado, no Brasil e no mundo. Também todas as religiões. Eu tenho, nos últimos anos, estudado bastante sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso, e estamos aí sempre procurando propagar o bem e o amor para que as coisas sejam feitas de forma a não construir muros, e sim pontes que nos unam, tendo o amor como o ponto central. Bom, o tema da noite nós fizemos a previsão de trabalharmos os 4 pilares da vida. E quando eu fui hoje à tarde preparar, pedir intuições, eu verifiquei que talvez eu tivesse que ter colocado apenas um pilar. Mas os 4 pilares da vida eu tenho destacado como sendo aprender a se conhecer, aprender a amar, aprender a viver, aprender a ser. Por que pilares da vida? Porque pilares dá a ideia de colunas. E as colunas são aquilo que sustentam uma estrutura, no caso, a nossa vida. E o primeiro pilar, nós vamos perceber que é o pilar do conhecer. Sócrates teve como lema da sua filosofia: conheça-te a ti mesmo. Este primeiro pilar, o conheça-te a ti mesmo, é um importante pilar do autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma ferramenta, é a ferramenta principal de um projeto consciente de conhecimento. Nós precisamos ter o autoconhecimento para que a gente avance em termos de consciência de quem nós somos. Por quê? Porque nós somos responsáveis por analisar e também por desenvolver as potencialidades que nos são inerentes e que, por vezes, estão latentes, adormecidas. E o autoconhecimento, na verdade, é esse grande desafio contemporâneo de todos nós, seres humanos, né? Nós podemos fazer uma constatação de que, na atualidade, existe uma sede muito grande pela realização externa e pelas metas do que normalmente são chamadas de metas do ego. E as metas do interno, muitas vezes, são negligenciadas, justamente por conta que as pessoas estão desfocadas do autoconhecimento. E, na verdade, é preciso olhar para o pilar do conhecer para que a gente possa operacionalizar esta mudança de foco. Ou seja, pode mudar esse foco do externo para o interno por meio do autoconhecimento. E para isso nós precisamos sair da percepção, muitas vezes limitada, uma percepção que nós temos via ego, via externo, que nós chamamos de percepções das necessidades, que nos liga àquilo que nos dá o necessário para a sobrevivência, e passarmos para as metas necessidades, ou seja, aquelas necessidades não para a sobrevivência, mas de uma vivência profunda, que a gente chamaria de necessidades da alma. Então, a Joana de Ângeles, ela diz que o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Claro, eu estou até consultando aqui uma colinha de Joana de Ângeles, porque não me seria permitido colocar palavras na boca da benfeitora. Então, literalmente, ela diz isso. O autoconhecimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, um primeiro passo, de como realizar aquilo que necessita e quando dá início a uma nova fase, ou seja, é justamente essa condição sine qua non do processo de evolução, de crescimento, de melhoramento. Joana de Ângeles também vai dizer assim, não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente a sua realidade emocional,
das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, o autoconhecimento também vai nos levar a essa identificação das nossas necessidades emocionais, da nossa realidade emocional, das nossas aspirações legítimas, das nossas reações diante das questões cotidianas. Claro, tudo isso só é possível identificar, e principalmente a nossa realidade emocional, por meio do que ela vai chamar de autoobservação. E é o conhecer, o aprender a se conhecer, esse autoconhecimento, esse primeiro pilar, que nos possibilita esta autoobservação, né? Então, ela também vai dizer, olha, pela autoobservação, você examinando o comportamento interior, as ambições e experiências para descobrir o que se há um mundo íntimo, vibrante, sensível, aguardando. Nós falamos muito de reforma íntima. Como é que eu vou fazer a reforma íntima se eu não tenho esse olhar para este mundo íntimo, para esse mundo que vibra em termos de sentimentos, de emoções, que me liga a outras pessoas, que me faz ser sensível, que me faz aguardar muitas vezes. Então, muitas vezes nós temos internamente emoções que a benfeitora vai chamar também de emoções em desalinhos, um conjunto de emoções em desalinhos como raiva, medo, culpa, mágoas, ressentimentos, ódios, inveja, vai gerar complexos, por exemplo, complexo de culpa, complexo de abandono, complexos de inferioridade e outros complexos, e isso faz com que as pessoas fiquem num estado tormentoso, né? Então, é precisa a autoobservação para ter esta autoanálise, para começarmos a ter um conhecimento consistente das ocorrências psicológicas que nos advêm. E por quê? Porque vai chegar um momento na nossa história evolutiva, na nossa escola de evolução, que nós vamos ser chamados a sermos senhores de nós mesmos, senhoras de nós mesmos, né? O que Jung chama de assenhorear-se. Jung é um grande estudioso da psicologia, Carl Gustavo Jung, e ele fala do assenhorear-se, ou seja, termos uma atitude introspectiva como ferramenta para sermos senhores ou senhoras de nós mesmos. E ele até tem um pensamento também que é dele próprio, que ele diz: o homem gosta de acreditar-se senhor de sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é seu dom. Veja que esse mundo íntimo, que muitas vezes nós nem nos damos conta, é o que está fazendo com que possamos fazer certas escolhas sem consciência e sem sermos senhores ou senhoras de nós mesmos. Então, o desafio maior no processo de conhecimento é esse encontro justamente com essa nossa parte, que é uma parte, digamos assim, escondida, né? Que às vezes está debaixo do nosso tapete. E que Jung às vezes vai chamar de sombra. E o que tem na nossa sombra, ou nesse inconsciente profundo? Tem tudo que nós muitas vezes negamos em nós, mas que permanece atuante de forma inconsciente. Tudo que não aceitamos, mas a nossa natureza teima em querer revelar. Por outro lado, também é nessa sombra que estão contidas todas as nossas potencialidades. Se nós olharmos, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, num primeiro momento, ele, quanto Saulo, ainda antes da conversão, tinha uma série de atitudes muito mais ligada ao externo, ao ego. Depois ele se torna Paulo, mas mesmo num primeiro momento de Paulo, lá em Romanos 7, 18, ele ainda afirma: irmãos,
Sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está no meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. E aí, a Joana de Anjos vai dizer assim: olha, somente quando esse Paulo, ao superar a sombra densa, porque existia no Paulo uma sombra densa da época de Saulo, quando ele supera isso, ele identifica-se com esse eu mais profundo, com esse self, com esse Cristo interno, e aí a benfeitora Joana de Anjos diz assim: superando as lutas entre o ego dominante e o self altruísta universal, Paulo proclama: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, veja que conclusões nós podemos chegar. E também nós, à medida que nós vamos nos conscientizando por esse processo do conhecer, do autoconhecimento das nossas sombras, à medida que nós vamos aprofundando esse autoconhecimento, nós conseguimos liberar o que nós chamamos de energia psíquica vital, que pode ser canalizada em favor do nosso processo de individuação, e que antes permanecia vinculados a conflitos perturbadores. Por quê? Porque essa energia psíquica e vital estava sendo mal utilizada, subutilizada, com emoções desalinhos, com complexos. À medida que nós liberamos essa energia, nós canalizamos aí para coisas, digamos, positivas, construtivas, realizadoras. Então, a partir desse processo do conhecer, eu posso ir para o aprender a viver. E a partir da avaliação do conteúdo que encontramos no nosso mundo íntimo, o discernimento disso possibilita eleger uma conduta saudável para a vida. Eleger uma conduta saudável é passar a viver retamente, ou seja, a viver retamente passa a ser, de certa forma, a nossa meta. Às vezes ainda caímos, mas pelo menos já com o autoconhecimento já elegemos essa meta de vida. E adquirindo as ferramentas para se conhecer melhor por meio do autoconhecimento, o desafio vai além do viver bem, segundo Joana de Anjos. Joana de Anjos diz assim, olha, nós precisamos ir além do viver bem, porque muitas vezes quando nós falamos viver bem, a benfeitora esclarece, olha, viver bem, muitas vezes nós falamos no sentido de acumular recursos, de fruir comodidades, de gozar sensações, mas precisamos ir além do viver bem, passar a ser bem viver, ou seja, passar a ter consciência das nossas escolhas e das consequências das nossas escolhas, porque muitas vezes o viver bem é muito de agrado do ego. As metas, então, quando nós passamos a ter o autoconhecimento e viver melhor, passam a ser pautadas não a partir de coisas externas, mas a partir de valores profundos. O olhar mais profundo, ou seja, olhar mais profundo da alma e viver de forma compatível com essa perspectiva de alma, que muitos estão chamando de propósito de vida, né? Outra coisa que também nos é chamado a fazer quando nós fazemos a descoberta do conhecer no viver é ter o constante questionamento quem se é, né? Porque não se pode tornar apenas um espectador passivo da vida. Nós temos que ser um protagonista desta marcha existencial, nessa escola evolutiva que é a nossa vida. Por outro lado, temos que ter um certo cuidado do que nós estamos elegendo na nossa vida, porque às vezes nós queremos ter sucesso, mas o que vai nos exigir alguns sucessos? Em Marcos, capítulo 8, versículo 36, diz assim, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Então, cuidado com alguns sucessos, porque às vezes alguns sucessos
pode nos possibilitar ganhar muitas coisas, mas nós podemos perder a coisa mais valiosa que nós temos, que é esse ser bonito, esse ser bom que nós somos. Então, James Hollis, que é um grande estudioso de Jung, ele vai dizer que é necessário, nesse aprender a viver, reconhecer muitas vezes a parcialidade da lente que nós recebemos da nossa família, da nossa cultura, e através da qual fizemos nossas escolhas e sofremos ou estamos sofrendo as nossas consequências. Por vezes, as nossas dores, as nossas escolhas equivocadas é em função de uma lente embaçada. Ou precisamos trocar a lente, ou limpar a lente, ou através de contato com outras pessoas. Então, aprender a viver também nos chama a nos desconectar, em muito sentido, das estruturas coletivas, para encontrar o nosso próprio caminho, porque às vezes nós estamos tão presos à família, à sociedade, ao meio, a ideologias, e nós perdemos o nosso próprio caminho, nós perdemos a nossa individuação. Então, a benfeitora Joana de Anjos vai pedir, olha, nós precisamos olhar com carinho isso, porque se aceitar como se é, sem desejar imitar em modelos transitórios de glórias momentâneas, que brilham sobre focos das lâmpadas da ilusão. Então, às vezes nós queremos algumas glórias, mas isso é brilho ilusório, né? Então, ela vai sempre nos advertir um cuidado sensato, né? Por fim, Joana de Anjos também vai pedir assim, olha, o objetivo e o sentido da vida, ela vai destacar a fatalidade existencial deixa de ser aquilo que eu já falava antes, viver bem, que é uma das metas humanas para bem viver, que é a conquista pessoal e intransferível. Viver bem é meta humana, mas bem viver é uma conquista da pessoa e intransferível. E isso ela vai ter que aprender a fazer, né? Não adianta, porque isso é necessário que ela faça. Outra questão, então, o seguinte é o ser. A partir do momento que nós decidimos pautar a nossa vida nos valores intrínsecos, né, da nossa alma, partimos então para o grande desafio, né? O grande desafio que Joana de Anjos vai chamar que é o desafio do ser. Então, aprender a se conhecer, aprender a viver, agora vem o grande desafio, ser. Então, nesse sentido, nós vamos sair da condição de pessoas espelho. Joana de Anjos vai dizer, todo aquele que reflete as conveniências dos outros são pessoas espelhos. Então, vai chegar um momento da nossa vida que nós não vamos mais poder refletir as conveniências dos outros. Vamos ter que deixar de ser pessoas espelhos e passar a refletir a nossa essência, o nosso Cristo interno, né? E aí sim é um grande desafio, é ainda maior, porque aprender a conviver, nesse sentido, nós vamos aprender para refletir a nossa essência, aprender a conviver com a nossa solidão, que não é uma solidão patológica, não é o isolar, mas é uma espécie de solitude. Joana de Ângeles, nesse sentido, ela vai dizer assim, o homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com os seus momentos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las. E como é difícil, às vezes, nós convivermos conosco mesmo. Às vezes, nós estamos muito acostumados com o barulho. Por exemplo, nesta pandemia, as pessoas que já viviam uma certa introjeção até que estão bem, mas aquelas que estavam sempre para o externo estão com muita dificuldade. Então, também conviver com a nossa solidão, com os nossos limites, com as nossas ansiedades, né? Por isso, Joana de Anjos vai até destacar assim, olha, a síntese educativa, a grande síntese deveria ser o quê? Tanto a educação, como as psicoterapias, como a metodologia da convivência humana, deveria se estruturar, na visão dela, em uma consciência de ser, antes de ter. Então, ao invés de a gente se preocupar tanto em ter,
deveríamos primeiro se preocupar em ser. Depois ela diz, de ser em vez de poder. Às vezes nós estamos focados muito no poder e esquecemos de ser. E de ser, embora sem a preocupação de parecer. Muitas vezes nós queremos parecer muitas coisas. E com isso nós negamos a nossa própria essência para ficar nas aparências. James Hollis também diz assim, ó, o que eu conheço não conhece o suficiente para saber que não conhece o suficiente. Quantas vezes nós somos ignorantes de nós mesmos, do nosso ser profundo, e nós achamos que já sabemos tudo. Então, a humildade faz-se necessária para entendermos que, às vezes, aquilo que nós sabemos de nós mesmos ainda é tão pouco diante da imensidão que eu posso conhecer. Né? Ah, depois, a gente poderia fazer a seguinte pergunta. Quanto de minha busca é feita no ter? Hoje em dia, você tem buscado mais no ter ou no ser? Então, nós precisamos muitas vezes, na visão de Joana de Ângeles, nessa questão ligada ao ser, desidentificar-se, portanto, das sensações, das necessidades de coisas, de ambições, lembranças do passado, porque muitas vezes, quando ficamos nas lembranças do passado, nós também ficamos muito ressentidos. E aí isso nos atrapalha a entrar em contato com o nosso ser. E aspirações para o futuro. Quando nós ficamos também muito preocupados com o futuro, nós passamos a viver no medo. E, para ela, nós precisamos viajar para a autoconsciência, porque é justamente a autoconsciência que, que vai nos distinguir do que nós desejamos daquilo que nós realmente somos. Porque a autoconsciência vai nos mostrar, olha, isso daí é desejo, isso daí é o que você de fato é. Né? Então, veja, desidentificar de sensações, de necessidades de coisas, de ambições, de lembranças do passado, de aspirações para o futuro, é viajar para a autoconsciência. E ser autoconsciente é ter plena atenção, é estar de corpo e alma no momento presente, é ter a beleza de cada tempo, é vivenciar a unicidade de cada ação. Então, nesse sentido, é muito importante nós não ficarmos só no conhecer. Conhecer, viver, ser e amar. Porque amar, de certa forma, é a necessidade para a estruturação saudável do nosso psiquismo. Somente quando nós aprendemos a amar, de fato, nós temos um psiquismo saudável. Antes disso, não. Antes disso, nós temos um psiquismo, de certa forma, ainda perturbado, né? E o bom é que Joana de Ângeles vai dizer assim, amar, porquanto amar também se aprende. Então, eu não sei amar. Tá bom, não nascemos sabendo, tivemos família que talvez não fomos tão afetados positivamente nesse sentido, mas tudo é possível a partir do momento que nós tomamos consciência. Então, amar é a mais alta conquista do desenvolvimento psicológico, segundo Joana de Ângeles. Ela até vai dizer assim, a vigência do amor surge como a experiência do sentimento que se concretiza em emoções profundamente libertadoras, que facultam a compreensão dos objetivos essenciais da existência humana. Então, à medida que nós passamos a amar, nós vamos liberando emoções libertadoras, né? E nós vamos compreendendo os objetivos essenciais da existência humana. E ela vai dizer, olha, as terapias têm feito um grande trabalho nesse sentido. Muitas pessoas são ajudadas pelas várias terapias, né? Sobretudo na atualidade, as terapias integralistas. Agora, o amor, na visão de Joana de Ângeles, é de inexcedível resultado, por direcionar-se ao si profundo. Então, quando a pessoa começa a amar, ela vai encontrar-se com o self, vai encontrar-se com o Cristo interno.
Este amor vai restabelecer, de certa forma, o interesse, muitas vezes, de um paciente pelos objetivos saudáveis da vida, de que ele se dissociara. Quase sempre, quando nós não amamos, nós estamos dissociados dos objetivos saudáveis da vida, separados dos objetivos saudáveis da vida. Então, o amor atravessa diferentes fases. O amor infantil, que tem caráter possessivo. E, geralmente, a criança é muito, muito forte isso. Isso Joana de Ângeles falando, né? O amor juvenil, que expressa-se pela insegurança. O jovem tem muito isso, é muito inseguro. E o maduro, que é pacificador, que se entrega sem reservas e se faz planificador, que seria o amor incondicional. Agora, é interessante que essa infância, juventude, madureza aqui, não tem nada a ver com a cronologia. Às vezes tem pessoas que cronologicamente já maduras, mas ainda é infantil no sentimento do amor, tá? Então, a maturidade psíquica é diferente de maturidade cronológica. Então, é preciso bem diferenciar isso. Uma coisa que Joana de Ângeles vai destacar, e já estamos finalizando a nossa fala, é que quando se é carente, essa necessidade torna-se tormentosa. Todo carente ele sofre certos tormentos. E a carência deixa de se expressar, de certa forma, a pessoa carente, ela deixa de expressar o amor. Na verdade, ela torna-se, o amor, na verdade, para ela, torna-se desejo de prazer imediato, né? Consumidor. Então, por isso que muitas vezes, quando alguém diz assim, eu amo, na verdade, esse alguém às vezes está tentando dizer, eu necessito de você. Então, é importante que nós percebamos isso, que a carência é algo que sinaliza que nós estamos dissociados dos objetivos saudáveis na vida, justamente uma falta de vivência do amor profundo. Outra coisa que muitas vezes as pessoas destacam é que quando nós dedicamos amor ao próximo, esse amor nos liberta. Joana de Ângeles vai dizer sim, mas o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena dos objetivos da afetividade. Então, se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não vou amar ninguém. Então, não vem com essa que eu tenho que amar o outro para me libertar. Muito cuidado com a lei, de certa forma, do dar e receber. É amar ao próximo como a ti mesmo, como já nos asseverava o próprio Mestre Jesus. Portanto, a autoestima é fundamental porque ela nos leva à maturidade. E Joana de Ângeles vai concluir, de certa forma, que o amor, o ser humano é mais sensível porque portador de mais amplas possibilidades nervosas de captação das coisas. E pode-se afirmar com segurança, na visão dela, de que vive em função do amor, ou desorganiza-se em razão da sua carência. Então, Joana de Ângeles, olha, o homem, ele vive em função do amor, e aí ele estaria organizado, teria mais possibilidade de captação nervosas, ou ele se desorganiza em função da carência do amor. Então, muitas vezes, muitas pessoas que nós olhamos e classificamos como doentes, como patológicos, às vezes faltou amor ou falta amor na vida desta pessoa. Então, é importante que a gente perceba que a descoberta de que somos potência do amor possibilita canalizá-lo de forma saudável a benefício do próximo, né? Esse amor eu posso canalizar a benefício próprio, a mim mesmo, a benefício do próximo, da coletividade, da relação com as forças do universo. Portanto, aprender a conhecer-se, aprender a viver, aprender a ser, aprender a amar, são os pilares que nos estrutura enquanto
colunas da nossa vida. E possamos, no nosso dia a dia, inserirmos esses 4 pilares e construir uma vida frutífera, sendo luz no meio onde estivermos. Muito obrigado, muita luz, muita paz a todos.